Olá, meu nome é Richard Magalhães, trabalho aqui no Centro de Referência de Crohn e Colite do IAD. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a doença de Crohn e a indicação cirúrgica para esta doença. Quando pensamos em doença de Crohn, pensamos em uma doença crônica. E ao longo do tempo, a doença de Crohn, ela pode trazer complicações que vão alterando a qualidade de vida das pessoas e fazendo com que as pessoas modifiquem alguns hábitos, principalmente hábitos alimentares. Uma das principais complicações da doença de Crohn é a estenose. E o que é a estenose? A estenose é a obstrução de um segmento intestinal, que pode ser no intestino delgado ou no intestino grosso. Quando estas estenoses ocorrem no intestino delgado, em algumas situações há a necessidade da realização de uma cirurgia. E por quê? Se existe uma obstrução, o paciente ao longo do tempo irá apresentar sintomas do tipo inchaço na barriga, sensação de náusea e algumas vezes o paciente começa a comer e vomita. Por quê? Porque o trânsito intestinal, o trânsito do alimento ao longo do intestino delgado não está adequado, obstruindo naquela região onde a doença de Crohn tem um processo inflamatório. Num primeiro momento, a doença de Crohn só gera inflamação no intestino, mas com o passar do tempo, com a evolução da doença, esse processo inflamatório é substituído por fibrose, um tecido duro que só consegue ser tratado com uma cirurgia. Estes pacientes, eles começam a ter muitas restrições na dieta, fazendo com que o seu estado nutricional se altere bastante. Este é um momento do médico entender que o paciente necessita de uma intervenção cirúrgica para tirar, para ressecar aquele segmento que está doente. Algumas vezes o cirurgião consegue retirar um pedaço do intestino. Outras vezes ele não precisa tirar um pedaço do intestino. Ele só faz um corte, dilatando aquele processo que está estreitado no intestino delgado. Esta é uma das indicações. Existem outros momentos em que o paciente com doença de Crohn pode ser levado a uma cirurgia. Algumas vezes o intestino delgado na sua porção final sofre um processo inflamatório muito significativo, gerando obstrução intestinal e gerando outras complicações, como até mesmo a formação de fístulas, que é a comunicação entre alças do intestino, e mesmo um processo que gera muita dor e desconforto, podendo evoluir com o que nós chamamos de coleções intraabdominais, que é a formação de abscessos naquela região. Nesta situação, o paciente tem de ser levado à cirurgia, porque os medicamentos não conseguem atuar de forma significativa nestas situações. Nós não conseguimos, neste momento, melhorar a qualidade de vida dos pacientes somente com os remédios. E por esse motivo a cirurgia é necessária, sendo que o cirurgião vai retirar toda aquela porção doente, parte do intestino delgado e provavelmente parte do intestino grosso. Após isso, após a cirurgia e a remoção dessa parte doente, o paciente vai continuar com o seu remédio para prevenir a recidiva da doença e mais complicações. Uma outra atuação do cirurgião na doença de Crohn é na exploração das fístulas perionais, que são aquelas comunicações do reto e de parte do intestino grosso com a região ao redor do ânus. O cirurgião e especificamente o coloproctologista, ele vai explorar essas fístulas, tirando todo o processo inflamatório destas fístulas. E, na maioria das vezes, vai colocar o que nós chamamos de sedenho, que é uma pequena borrachinha para impedir que esta fístula feche. E aí nós podemos nos perguntar, como assim impedir que estas fístulas fechem? Na verdade, quando se usa o medicamento, que é o imunobiológico ou os imunossupressores, a tendência é a fístula fechar.
Se esta fístula não está totalmente livre de processo infeccioso e ela fechar sua porção final ou a sua porção mais proximal, próxima do reto, o paciente pode apresentar abscessos. E é por esse motivo que aquela borrachinha chamada sedênio permanece na região até que a fístula esteja bastante seca e pronta para ser fechada, e neste momento então o cirurgião pode remover o sedênio. Então, o cirurgião ele deve trabalhar muito próximo do clínico no paciente com doença de Crohn, e a atuação de ambos é essencial para o bom andamento e tratamento dos nossos pacientes. Obrigado.